Você vai acompanhar a partir de hoje, aqui no Jornal da Justiça, uma série de 3 reportagens sobre o pagamento de pensão. A primeira delas é sobre pensão alimentícia. Como a Justiça define o valor? Qual a base de cálculo? O Superior Tribunal de Justiça entende que hora extra entra nessa conta. Fim do casamento. Após 4 anos juntos, hora de seguir sozinho. Depois da separação, Joel sabia da obrigação que teria com a filha, a pensão alimentícia. Acho sim que a pensão alimentícia é algo devido, porque a criança precisa se alimentar, precisa se vestir, precisa de estudar e que ela precisa de dinheiro para poder fazer todas essas coisas. E eu acho que o pai precisa participar dessa questão financeira. Mas em alguns momentos na constituição de uma nova família, você acaba tendo dificuldades. Então, nessa minha relação financeira de pensão alimentícia, houve momentos que eu não pude pagar a pensão alimentícia daquilo que estava determinado judicialmente. Eu contribuía com a minha filha naquilo que eu tinha condição naquele momento. O que existia entre ele e a ex-mulher era um acordo verbal. O compromisso deixou de ser honrado em março de 2007. A situação se agravou na época em que o empresário passou por sérias dificuldades financeiras. A dívida chegou a mais de R$10 mil. Nesses R$14 mil havia um mandado de prisão. Ou eu pagava, ou eu seria preso. Nesse momento eu tive que me esconder na casa de um amigo e um amigo advogado recorreu pedindo uma revisão pensional para provar em juízo a minha atual condição financeira, que eu não tinha condição nem de pagar os R$14 mil e nem de pagar aquilo que era devido de um acordo judicial anterior. E a justiça não alivia mesmo. A pensão é paga ou vai para a cadeia. Quem passa mais de 3 meses sem fazer o depósito corre este risco. Antes de ter o mandado de prisão expedido, o pai ou a mãe nesta situação é notificado e ainda tem mais uma chance, 3 dias para fazer o depósito. Caso contrário, não há outra saída. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o tempo de prisão pode ser de até 2 meses. Hoje, mais de 1.000 pessoas são procuradas em Brasília por não pagar a pensão alimentícia. A Polícia Civil atua em colaboração com o Poder Judiciário, efetuando essas prisões, para que realmente ajudem as pessoas que estão necessitando. Geralmente são menores de idade, que estão necessitando desse pagamento, dessa pensão, até para a sua subsistência. Então, esses mandados são encaminhados para a polícia, a Polícia Civil, a partir daí, a nossa delegacia, tem uma seção específica para o cumprimento desses mandados e a gente diligencia para tentar efetuar essa prisão. Só no ano passado, 108 pais foram parar na cadeia na capital federal. Mas a obrigação de depositar o dinheiro da pensão alimentícia é somente dos homens. Geralmente, quem é obrigado a pagar a pensão alimentícia é o genitor que não detém a guarda desse filho. Geralmente, quem paga a pensão alimentícia ainda no ordenamento jurídico nacional são os pais, são os genitores, porque na sua grande maioria ainda os filhos ficam sob a guarda materna. Importante ressaltar também que quando há guarda compartilhada, ainda o outro genitor paga a pensão, não é? Porque tem uma residência e esses filhos têm uma residência que é considerada residência fixa. Ainda que ele passe algum tempo na casa do outro pai, não é? Geralmente a residência ainda é a casa materna. Por isso, a grande maioria dos obrigados a pagar a pensão alimentícia são os pais. E qual a quantia a ser paga? Em geral, o valor da pensão é calculado com base no salário mínimo, mas não é uma regra. Tudo depende do caso. O juiz avalia os dois lados. Sempre a gente tem que observar a necessidade de quem está pedindo essa pensão. Por exemplo, se é um recém-nascido, se é uma criança de 5 anos, se é um adolescente. Por quê? Porque o adolescente, as necessidades do adolescente são maiores do que uma criança recém-nascida, por exemplo. Então a necessidade desse adolescente é maior. E eu não posso me descuidar também da possibilidade financeira daquele que vai pagar essa pensão. Porque não adianta eu ter, por exemplo, que a necessidade de um adolescente for R$1.000 se o pai recebe por mês um salário mínimo. Então eu tenho que fazer um juízo de razoabilidade dentro da necessidade de quem pede, com a possibilidade financeira de quem vai pagar essa pensão. Para quem trabalha com a carteira assinada, o valor da pensão já é descontado na folha de pagamento e os benefícios também entram na base de cálculo. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a hora extra entre na base de cálculo da pensão alimentícia, ainda que o funcionário receba isso esporadicamente. Durante o julgamento, o relator do processo, ministro Marco Butzi,
lembrou que há descontos no 13º salário e as férias, ainda que sejam pagos apenas uma vez por ano.